Olá, pessoal. Nesse próximo vídeo, vamos dar continuidade ao livro Batuque do Rio Grande do Sul, do professor Norton Figueiredo Correia, e vamos ver o que ele diz no próximo capítulo. Os mortos, um mergulho no Aresum e nas crenças batuqueiras acerca da morte. A segunda parte do livro, O Batuque do Rio Grande do Sul, é dedicado ao mundo dos mortos, intitulada Os Mortos. Aresum é um ritual funerário e ele explora as complexas concepções batuqueiras sobre a morte, o pós-morte e os espíritos dos mortos, chamados eguns. O autor enfrenta dificuldades em abordar esse tema, devido ao medo e à aura, né, de perigo que envolve os eguns, a escassez de informações sobre os rituais fúnebres conhecidos por poucos e a necessidade de cautela na descrição dada, a minúcia e o significado de cada detalhe. Não esqueça, esse livro ele tem todo um estudo simbólico, né? Então, a dualidade de crença sobre a morte. O capítulo revela uma interessante dualidade nas crenças batuqueiras sobre a morte, mesclando elementos do cristianismo com a cosmovisão tradicional africana. O autor exemplifica essa dualidade com o discurso de Mãe Moça de Oxum, que expressava, né, o desejo de ir para o céu após a morte, segundo a doutrina cristã, mas, ao mesmo tempo, acreditava na transformação do morto em Egum, um espírito potencialmente perigoso que precisa ser ritualmente afastado dos vivos através do Aresum. Essa dualidade demonstra o sincretismo religioso presente no batuque, que incorpora elementos de diferentes tradições, adaptando-as à sua própria cosmovisão. O Aresum, esse ritual de afastamento e apaziguamento. O Aresum é o ritual funerário central no batuque, com o objetivo de apaziguar o espírito do morto, do Egum, e conduzi-lo ao cemitério, à sua morada definitiva. O ritual é minuciosamente descrito, com detalhes sobre o procedimento, as oferendas, os cânticos e os cuidados para evitar a ira do Egum. As etapas do Aresum é esse desligamento, o ritual de separação do Egum dos objetos rituais, as suas obrigações que o representavam em vida. A matança, o sacrifício de animais, cujas cabeças e chifres são depositados no balé, altar dedicado aos mortos, juntamente com as oferendas de alimentos e bebidas. Roda de eguns, cânticos e danças específicas para homenagear o egum e comunicar a sua nova condição de morto. O despacho do egum, a condução dessa obrigação do morto e das oferendas ao cemitério, acompanhada de cuidados para evitar que o egum siga os vivos. Os elementos simbólicos do Aresum. O número 9. O número 9 é recorrente no ritual, simbolizando os eguns. O caixão, por exemplo, avança e recua 9 vezes antes de sair da casa. E o mesmo movimento se repete com a sacola contendo as oferendas. Cores. O branco, cor do luto, que predomina nas vestimentas e nas oferendas. Os movimentos de vai e vem com o caixão e da sacola de oferendas simbolizam a ligação com o mundo dos mortos. As oferendas
São alimentos e bebidas. Além de saciarem o Egum, demonstram respeito e buscam sua benevolência. E os cânticos específicos para os Eguns, comunicam a nova condição do morto e buscam guiá-lo ao seu destino. Os Eguns, espíritos perigosos e poderosos. O capítulo descreve os Eguns como espírito poderoso, imprevisível e potencialmente perigoso. Acredita-se que eles podem se encostar nos vivos, causando doenças, infortúnios e até a morte. Por isso, existe grande cautela ao lidar com os mortos e seus espíritos, evitando-se pronunciar seus nomes sem a devida referência e tomando-se precauções para não atrair a sua atenção. Características dos Eguns: inconscientes. Apesar de sua potencial periculosidade, os Eguns são considerados inconscientes e agem mais por instinto do que por maldade. Ligados ao cemitério. O cemitério é a morada principal dos Eguns, onde recebem a oferenda e são invocados para feitiçarias. Presentes nos balés. Em algumas casas de culto, os Eguns de antigos filiados podem habitar os balés, recebendo homenagens e sendo invocados para proteção e auxílio. Associação à feitiçaria. Os Eguns são frequentemente invocados em trabalhos de feitiçaria, tanto para o bem quanto para o mal. O balé, altar dos mortos. O balé é o altar dedicado aos mortos, onde são realizadas as oferendas e os rituais fúnebres. A sua forma e função variam de acordo com a casa de culto. Em algumas, é uma simples caixa de madeira, enquanto em outras é uma estrutura mais elaborada, com um buraco cavado no chão. A importância do balé. Ponto de contato com os mortos. O balé é o local onde os vivos se comunicam com os mortos, oferecendo alimentos, bebidas e preces. Morada dos Eguns. Em algumas casas de religião, o balé é a morada dos Eguns de antigos filiados, que ali recebem homenagens e são invocados para proteção. Espaço de poder. O balé é um local imbuído de poder, onde se realizam rituais que lidam com forças perigosas e ancestrais. A missa de Egum, essa homenagem aos ancestrais. Além do Aresum, o Batuque realiza a missa de Egum, uma cerimônia anual para homenagear os ancestrais. E durante a missa, são oferecidos comidas, bebidas e cânticos aos Eguns, buscando a sua proteção e auxílio. A importância da missa de Egum. Reforça os laços com os ancestrais. A missa de Egum mantém viva a memória dos ancestrais e reforça os laços entre os vivos e os mortos. A busca de proteção e auxílio. Os Eguns são invocados para proteger a comunidade e auxiliar os vivos em suas necessidades. Celebra a continuidade da vida. A missa de Egum celebra esse ad eternum, reconhecendo a influência dos ancestrais no presente. Então, essa cosmovisão batuqueira da morte, nesse capítulo, demonstra que a morte é complexa, permeada por medo, por respeito e a crença na continuidade da vida após a morte. O Aresum e a missa de Eguns são rituais importantes para lidar com a morte e seus mistérios, buscando apaziguar os espíritos dos mortos e garantir a harmonia entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os princípios da cosmovisão batuqueira dessa morte, que a morte não é o fim, que a morte é vista como uma transição para outra forma de existência e que o Egum continua a influenciar o mundo dos vivos,
Os eguns são poderosos e perigosos. Os espíritos dos mortos possuem poder e podem ser perigosos se não forem devidamente apaziguados. A importância dos rituais. Os rituais fúnebres são essenciais para garantir essa passagem tranquila do morto para o outro lado e apaziguar o seu espírito. O respeito aos ancestrais. Os ancestrais são reverenciados e invocados para a proteção e auxílio. Então, os mortos, esse é um capítulo que nos convida a mergulhar nessa crença batuqueira sobre a morte, revelando um universo simbólico, rico e complexo. A descrição detalhada do Aresum, a análise do papel dos eguns e a exploração do balé como espaço de poder contribuem para uma compreensão mais profunda da relação do batuque com o mundo dos mortos. Vale ressaltar que esse resumo que eu estou aqui narrando é apenas um guia, né, para a leitura desse capítulo. Então, para que você conheça para uma análise mais completa e aprofundada, eu recomendo a leitura integral do texto original. Eu vou deixar aí embaixo do vídeo o e-mail do professor Norton Figueiredo Correia, para quem quiser fazer aquisição do livro e entender minuciosamente, né, esse complexo universo batuqueiro, né, de um antropólogo que estudou 20 anos em loco o batuque do Rio Grande do Sul. Um forte abraço, até o próximo vídeo.